Você está feliz por estar aqui hoje? Sim ou não? Aleluia! Então fala para o seu irmão que está do seu lado, diz assim: que bom que você veio aqui comigo, que bom nos encontrarmos no melhor lugar do mundo, que é a casa de Deus, a casa do Senhor. Hoje você já adorou ao Senhor, você já entregou uma oferta, agora é momento de você abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus, porque eu creio que o Espírito Santo te trouxe aqui, não foi em vão. Você veio porque o Senhor te trouxe, porque Ele tem um plano para esta noite, Ele tem um plano para a sua vida. Você não é um acaso, você não está perdido, mas você foi encontrado, foi achado, foi redimido, foi salvo, e o Senhor quer fazer algo maior ainda pela sua vida, amém? Você crê em algo extraordinário da parte de Deus para essa noite, sim ou não? Glória a Deus. Nós estamos na série Novo Romper. Quando nós falamos de um novo romper, estamos falando de algo que vai acontecer na igreja, mas nós entendemos pela Bíblia que a igreja é a reunião dos santos. Quando nós estamos juntos, isso é a igreja. Então quando a igreja ela vai experimentar um novo romper, você vai experimentar um novo romper na sua vida. Algo que está travado vai destravar, algo que precisa acontecer vai acontecer. Aquilo que você está esperando e buscando em Deus, Deus está de prontidão para te entregar segundo a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você crê nisso? Amém? Nós, semana passada, tivemos a primeira mensagem dessa série Novo Romper, com o título Imparável Mover. Pastor Andréia pregou para nós aqui. Hoje nós vamos falar sobre inabalável fé. Semana que vem nós teremos imensurável unção. E para fechar, no último domingo de julho, incomparável poder. Se você veio na semana passada, se você está aqui hoje, eu oro para que você complete essa série, para que algo possa acontecer de novidade na sua vida, amém? Você está expectativo que o Senhor vai fazer em julho? Amém? Você já é um vencedor. Você podia dizer assim: não, hoje está muito frio, hoje está chovendo, hoje eu posso ficar em casa. Mas deixa eu te dizer, você está aqui e você é um vencedor. Se talvez você diz: eu nunca venci nada na minha vida, hoje você venceu e você veio à igreja, amém? Glória a Deus. Então, a palavra de hoje, nós vamos falar sobre uma fé que ela é inabalável, porque coisas acontecem para nos abalar, isso é normal. Ondas muitas vezes batem no nosso barco, os ventos muitas vezes sopram forte, tentam nos desestabilizar. Isso acontece na vida de todo mundo, mas você precisa estar firmado na rocha, que é Cristo Jesus, e essa sua fé, ela se tornará inabalável, independente daquilo que está acontecendo na sua vida, porque Deus, Ele tem uma promessa para você, Ele tem algo grande, algo extraordinário, e você precisa cultivar uma fé inabalável nessa verdade, que Deus te ama, e Ele tem um futuro extraordinário para você, amém? A fé, ela é a nossa marca. Nós estamos aqui porque nós dizemos que nós temos uma fé, e nós comungamos desta mesma fé. A fé que nos faz reunir aqui, estarmos todos juntos neste lugar. Mas para que um novo romper aconteça na nossa vida, é necessário que nós tenhamos uma fé inabalável. É preciso que nós tenhamos uma vida com uma fé inabalável. Eu estava assistindo ontem um culto em memória da pastora, doutora Sara Hayashi, mãe do pastor Theo Hayashi, que esteve aqui na nossa igreja há um tempo atrás, e foi incrível ver as histórias, as pessoas contando as histórias e homenageando ela, e eu comecei a ouvir aquilo e pensar e meditar sobre uma vida inteira que foi trilhada sem nenhuma mancha, uma pessoa que terminou bem a sua carreira, que terminou em alta, uma pessoa que tem uma carreira sem nenhum tipo de contratempo, mas que pôde olhar para trás e dizer: não fiquei devendo nada, uma fé inabalável. Não quer dizer que ela não enfrentou nada de dificuldades. Já pude ouvir o testemunho dela e eu sei que tiveram problemas muito sérios, mas ela se manteve em pé, apesar dos ventos fortes. Hoje as pessoas podem testemunhar, ela teve uma vida inabalável, uma fé inabalável. Sabe, nos próximos tempos, pode ser que em algum momento as perseguições, eles tentam nos abalar, as tentações, as provações, elas vão tentar nos mover de lugar, mas isso vai acontecer porque biblicamente há uma promessa sobre isso.
Lá em Hebreus 12, 26 diz que aquilo que é abalável será abalado. Aquilo que é abalável vai ser removido da sua vida. Para quê? Para que fique somente aquilo que é inabalável. Apenas aquilo que vem do céu na sua vida é que vai permanecer na sua vida. Mas aquilo que não é bom, aquilo que é abalável, tem que sair, tem que ser eliminado da nossa vida. Por isso que nós precisamos todos os dias cultivar uma fé inabalável. Quando eu penso em fé, eu tenho algumas coisas que vêm à minha mente. Primeiro, a fé, ela precisa ser a certeza. Ela não pode ser uma certeza no meio de tantas certezas que existem no mundo. Ela precisa ser a nossa única certeza e a nossa única convicção. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós estamos num momento onde as pessoas, elas promovem uma mistura de crenças. Elas vão no lugar e pegam o melhor daquele lugar e saem. Elas vão em outro lugar, em outra crença, numa outra religião, elas pegam o que tem de melhor naquele lugar e colocam dentro de um pacote. Depois elas vão em outro lugar, aprendem algo novo, extraem o que tem de melhor lá e põem nesse pacote. Depois vai num outro lugar, pega aquilo que tem de bom e coloca dentro desse pacote. E nesse pacote, com essa mistura de crenças, ela cria a sua própria filosofia. E elas vivem baseado em algo que elas mesmas criaram. Sabe, eu vou te adiantar, isso não funciona. Isso definitivamente não funciona. E se nesse pacote, nessa mistura que a pessoa fez, está o Evangelho de Cristo, onde a pessoa entrou, pegou só aquilo que era bom, aquilo que ela achou que era bom do Evangelho, e botou dentro desse pacote, não vai funcionar. Por quê? Porque se dentro dessa mistura está o Evangelho ele vai desmascarar todas as outras verdades. Não vai resistir, porque a partir do momento que a pessoa ela se depara com o Evangelho, todo o resto cai por terra, porque o Evangelho é a única verdade, e a fé em Cristo precisa ser a certeza, precisa ser a convicção, e não mais uma entre tantas outras. Então, nessa realidade, a fé em Jesus, ela precisa se tornar a nossa única certeza e não uma opção em tantas outras. Porque se você vive uma vida com várias opções, na verdade isso é uma loteria, são apostas. Você aposta em várias coisas e torce para que uma dê certo, torce para que alguma dessas coisas funcione na sua vida. Ei, para de procurar, existe apenas um lugar que funciona, e esse lugar é a cruz de Cristo. Apenas o Evangelho tem poder para salvar o homem, somente neste lugar, mais nenhum outro. A fé em Deus, ela precisa ser a nossa única certeza real. Eu entendo também que a fé, ela precisa ser provada para ser aprovada. 1 Pedro 1,6 diz o seguinte: por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que a fé de vocês seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Sabe, a fé ela vai ser provada, porque ela precisa, no final das contas, no passar da régua, ela precisa ser aprovada. Sabe, o fim dessa fé, ela não pode te levar a um lugar onde você buscou os próprios interesses. Porque uma pessoa ela pode estar construindo algo ao longo de toda a sua vida, aonde o único objetivo no fundo do coração dela era satisfazer as próprias vontades. É por isso que a Bíblia garante que aquilo que é abalável será abalado, porque esse tipo de motivação no caminhar, no meio do processo, ele precisa cair por terra, porque ele não vai levar ao objetivo certo que Deus espera que nós cheguemos. E qual é esse lugar? Louvor, glória e honra a quem? A mim, as minhas coisas? Não, somente a Deus. A fé que você professa precisa te levar a um lugar de honra a Deus, não aos seus objetivos,
Não aquilo que você deseja, mas aquilo que Deus deseja para você. Sabe, as provações nada mais são do que maneiras de verificar em qual direção a sua vida está indo. Porque um barco que erra por 1 grau, o seu caminho ele pode dar um resultado, um destino muito diferente daquilo que estava previsto. Então as provações servem apenas para nos trazer para o lugar certo. Não é um Deus que te castiga, não é alguém querendo te fazer mal, mas não, é apenas para ajustar a sua rota, para que quando você chegue no fim da sua vida, você olhe para trás e diz, valeu a pena, porque eu cheguei no lugar certo, vivi uma vida que valeu a pena. Então tudo aquilo que não está contribuindo para te levar ao lugar certo, que é um lugar de honra, glória e louvor a Deus, deve ser eliminado ao longo do processo, e isso será eliminado através das provações. Então se alegre se você estivesse passando por provações, porque Deus está te lapidando, Deus está removendo aquilo que você não precisa, e está deixando apenas aquilo que vai te levar em direção a Ele. Então, a fé, ela se torna inabalável quando está indo na direção certa. Eu entendo também que a fé, ela nos ajuda a vencer a rejeição. Tem um texto em Marcos que fala de uma mulher que estava precisando de Jesus. E Marcos 7,26 fala sobre ela, diz assim: a mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Ela chega para Jesus, ela não era judia, e os judeus não se misturavam com outros povos. E ela chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu preciso de você, eu tenho uma filha endemoniada, e eu preciso da sua ajuda. Jesus, num ato surpreendente, chega para ela e diz assim: olha, é justo que eu dê do pão dos filhos para os cachorrinhos? O que ele quis dizer? É justo que aquilo que eu estou entregando para o meu povo, eu entregue para as pessoas que não são do meu povo? É justo eu fazer isso? Cristo, ele praticamente confronta e insulta aquela mulher. Só que aquela mulher era diferente. Apesar dela não estar sentada à mesa, ela se coloca num lugar de humildade. E a fé dela estava focada na verdade de quem Jesus era. Ela chega para Cristo e fala: olha, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O que ela quer dizer? Olha, eu sei, os teus filhos estão sendo alimentados do pão que você está dando, mas nem todos estão aproveitando, e algumas coisas estão caindo na mesa, e eu estou aqui reconhecendo quem tu és. Muitos do teu povo não reconhecem quem tu é, mas eu, mesmo não sendo judia, eu reconheço que tu veio a essa terra, é Senhor, é Messias e Salvador, e pode curar a minha filha. A verdade que estava dentro dela não confrontou a verdade de Cristo, mas as duas informações estavam indo na mesma direção. Até porque a ofensa, a rejeição, é uma fé errada. É uma pessoa que, ao invés de estar crendo, olhando para Jesus e não olhando para homens, ela está colocando uma fé nela mesma, ou uma fé em coisas, uma fé em riquezas, ou uma fé na autopromoção. Aí quando Cristo vem com a verdade verdadeira, há confronto e a pessoa se ofende. A ofensa é uma fé errada. Agora, ela não, ela estava na mesma direção de Cristo, e quando os dois se encontraram, eles viram que eles estavam indo para o mesmo lugar, e Cristo olhou para ela e disse assim: grande é a sua fé. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava liberta. Se esse não fosse o caso dela, se ela realmente estava procurando qualquer coisa que não fosse reconhecer quem Cristo era, aquele confronto de Cristo destruiria ela completamente. Isso aconteceu com um jovem rico, e nunca mais nós ouvimos falar dele. Sabe, não houve choque de verdades, e ela foi habilitada ao milagre, pois a sua fé era inabalável em quem? Em Jesus, e não em outras coisas. Eu entendo também que a fé, ela nos ajuda a vencer a oposição. Mas qual a oposição? Neemias 6,15 diz: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quem era Neemias? Neemias foi um homem levantado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém.
Os muros haviam sido destruídos por conta de invasões e tantas coisas que aconteceram lá naquele povo. E Neemias, ele sentiu o encargo do Espírito, ele sentiu a dor de ver a sua cidade desolada, e ele recebeu o comando do céu de fazer algo grande e relevante, a partir do comando de Deus. Quando você é levantado por Deus para construir algo, saiba, a oposição vai se levantar para te impedir que essa obra se realize. Se foi Deus que te levantou para fazer algo grande e relevante, seja onde for, seja na sua casa, seja na sua própria mente, seja no seu corpo, seja na sua empresa, seja na sociedade, no mundo, não importa. Se Deus te levantou, as trevas sabem que o melhor lugar para um cristão estar de maior sucesso é fazendo a vontade de Deus. Então eles vão se levantar para te impedir. As trevas vai fazer oposição contra aquelas pessoas que se levantaram em audição, ouvindo a Deus, em execução, fazendo aquilo que Ele pediu. Um dia, eu estava me preparando para um dia como esse, e eu senti um certo medo, um receio por subir na plataforma, e Deus, Ele me falou: olha, ei, não se preocupa, foram pessoas que te contrataram e trouxeram para esse trabalho, sim, mas foi eu que ordenei, foi eu que te chamei, fui eu que te convoquei, eu te conheço desde que tu era pequeno, foi eu, o teu chamado veio de mim, fui eu que te chamei para essa obra, então não temas, segue em frente, porque quem te chamou foi eu, não foi pessoas, isso foi ideia minha. Sabe, quando Deus, Ele te chama, você não precisa temer a oposição. Quem que chamou Neemias? Foi Deus, e se Deus chamou, Ele vai te sustentar durante a obra. Você não será abalado quando Deus te chama. Agora, se você que se levantou, você vai ter que sustentar. Mas quando é Deus que te chama, Ele te leva e te conduz pelo caminho. E quando nós lemos o final da Bíblia, nós sabemos, a vitória foi ganha. Já entramos numa batalha com a vitória garantida. Então, a fé nessa verdade, que é Deus que nos chama, resiste qualquer oposição, até que tudo aconteça, pois se foi Deus que falou, Ele vai cumprir, amém? Então, a fé inabalável, Ele combate o medo e distribui esperança. Comece em você, comece em você. A fé inabalável não é aquela que olha para o medo, mas escolhe olhar para a esperança que Cristo nos dá. Bom, eu poderia falar várias características de uma fé inabalável, mas o que torna uma fé inabalável de fato? Como ter uma fé que ela resiste a todas as oposições que podem surgir na vida de uma pessoa, e que vai resistir ao novo romper que Deus tem para a sua vida? Aqui eu quero apresentar para você um ciclo, e eu chamo de ciclo de desenvolvimento da fé inabalável, e ele é dividido em 4 etapas, e eu quero falar sobre isso rapidamente, e nós vamos orar, amém? Então o primeiro passo é lucidez. O primeiro passo do ciclo para desenvolver uma fé inabalável é a lucidez. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Bom, na carta aos Coríntios, nesse momento, Paulo está falando sobre a cegueira dos judeus, diante de uma nova realidade que Cristo trouxe em relação à antiga aliança. Tudo mudou quando Cristo veio a essa terra. A antiga aliança agora passou a ser a nova aliança, as coisas mudaram. A forma de ver a lei mudou, porque Cristo trouxe um novo mandamento, Cristo trouxe uma nova lei. E eles
não conseguiram enxergar, muitos deles até hoje ainda não enxergaram a obra de Cristo na cruz e o efeito dele sobre a lei. Pessoas estão até hoje sem conseguir enxergar a obra de Cristo. E pessoas que são do povo judeu e tantas outras pessoas. Bom, a lucidez ainda não havia entrado no coração deles. Eu lembro que uma vez, eu estava numa determinada situação, alguns pensamentos estavam tentando atingir a minha mente. E eu estava sendo afligido por muitos pensamentos, e pensamentos muito ruins. E eles estavam tentando construir um apartamento na minha mente. E eles estavam vindo, e eu percebi que eu não estava lidando bem com aqueles pensamentos. E junto com isso, eu comecei a ver que o meu desempenho começou a cair. Porque aqueles pensamentos, eles começaram a me deixar um pouco mais lento. A minha capacidade de reação ficou diferente. Enfim, eu comecei a não ter mais o mesmo ritmo que eu tinha antes, em tantas outras coisas, em tantas coisas variadas. A forma como eu lidava com as pessoas, a forma como eu recebia uma informação, enfim. Eu vi que o meu ritmo diminuiu. E era interessante porque eu sentia como se tivesse um bloqueio aqui nessa região. É como se tivesse algo aqui, ó, que pressionava a minha mente. Não era uma dor de cabeça, mas era como se fosse uma barreira que ficava aqui nessa região, aqui nesse lugar. E eu comecei a pedir a Deus: Deus, o que é isso? O que está acontecendo comigo? Até que eu entendi, e esse momento ele foi antes de que esse pensamento virasse um sentimento, porque a ordem das coisas são assim: primeiro planta-se um pensamento, e vamos falar de um pensamento ruim. A primeira informação é na mente. Se eu não combato na mente, ele desce para o coração e vira um sentimento. Se eu não resolvo esse sentimento, ele se transforma numa ação ruim. E essa ação ruim, ela pode ser pecaminosa. E esse pecado, se não for tratado, se não for arrependido, se não for mudado a rota, se eu não parar de pecar e eu insistir constantemente nesse pecado, o único destino que me tem é a morte eterna. Então essa é a sequência: pensamento, sentimentos, ações, pecado, inferno. Essa é a sequência. Mas em cada uma dessas etapas é possível voltar atrás. É possível que você possa olhar para essa situação e tomar uma decisão e fazer algo novo. Então chegou uma hora que eu percebi que eu estava prestes a receber um sentimento ruim no meu coração, até que eu entendi. Até que teve uma hora que eu parei, olhei para dentro de mim e vi: eu estou sendo atacado. Isso foi como se fosse uma chave dentro de mim. Eu percebi: eu estou em guerra, tem alguém me atacando. Sabe assim, quando você percebe: estamos em ataque, estado de guerra, agora, estamos sob ataque. E eu percebi que eu estava sob ataque. O que era isso? Lucidez. Lucidez. É interessante que o significado de lúcido, uma pessoa que é lúcida, o significado disso é aquele que deixa a luz entrar. É aquele que é transparente, mas permite que a luz da verdade entre na sua vida. Esse é o significado de lúcido. Então eu entendi: opa, eu estou em guerra. Até que o Espírito soprou no meu ouvido, dizendo assim: olha, tenha lucidez do que está acontecendo com você. Entenda o plano contra você. Há um plano. Comece a discernir e entender como o inimigo age na sua vida. Isso é cair em si. Cair em si é quando a ficha cai e você entende tudo o que está acontecendo. Quando eu falo em cair em si, eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo, ele morava muito bem, desejou a herança, foi morar longe do pai, até que ele se encontra num lugar que é um chiqueiro, e ele estava cuidando de porcos. E ele olha para aquela situação, e aquela situação ele diz assim: olha, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Por que eu estou aqui e não estou na casa do meu pai? Por que eu estou aqui cuidando de porcos, se eu poderia estar em outro lugar, cuidando das coisas do meu pai? O que eu fiz da minha vida? Como eu vim parar nesse lugar?
Nesse momento, ele caiu em si, ele teve lucidez, a luz entrou nele, e ele entendeu: se eu pelo menos voltar para a casa do meu pai, por mais que ele não me receba como um filho, pelo menos eu vou ser um funcionário dele, e lá eu vou ter uma vida bem melhor. Ele caiu em si. A fé, ela se baseia em verdades, e não em fábulas ou mentiras, e para cada situação, nós precisamos parar e meditar no que está acontecendo. Eu preciso entender a minha situação, e ter lucidez, e ver que nós, na verdade, nós estamos em guerra espiritual. Eu tenho falado com algumas pessoas: olha, entenda uma coisa, Satanás tem um plano para você, Satanás tem um plano para a sua vida, não se engane, não se iluda, ele quer acabar com você, e ele não é um gentleman, ele vai fazer de tudo para que você pereça. Então, lucidez. Só que quando eu falo isso, eu não digo isso para gerar medo, é apenas para que a pessoa entenda a guerra espiritual que ela está enfrentando, e remover ela da inocência, e ela possa se posicionar no lugar correto. Até porque quando eu olho as guerras, segundo a Bíblia, eu entendo que eu tenho um general que é ao meu favor, e ele já venceu todas as guerras para mim. Eu não preciso temer o leão que fica andando ao derredor, eu não preciso temer nada, porque o meu Deus, Ele é por mim. Se eu vou ler o fim da história, eu vou ver que Cristo já venceu tudo em meu lugar, e eu posso entrar nesta guerra já cantando vitória, porque o Senhor é por mim. Mas eu preciso ter lucidez e entender que há uma guerra, e eu preciso me posicionar, por mais que Satanás não vá vencer, mas ele tenta, e nós precisamos estar lúcidos, deixar a luz entrar, e quando estamos lúcidos, e entender o que está acontecendo no reino sobrenatural, a nossa fé se torna inabalável. Você crê nisso? Amém? A segunda coisa, o segundo passo do ciclo de desenvolvimento da fé inabalável é a lembrança. Se você estiver anotando, lembrança. Lamentações 3:21 diz: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aqui fala de um momento onde Jeremias, depois de estar pregando por tanto tempo, para aquele povo dizendo: olha, se voltem para Deus, se voltem para Deus, se voltem para Deus, existe um perigo iminente, voltem para Deus, para que Ele os livre. Só que o povo não ouviu Ele, e Ele acabou vendo o seu povo sendo arrastado para um cativeiro. Foi engraçado que esses dias, eu estava dormindo, e começou um pesadelo na minha vida, no meu sono. Eu comecei a ter um pesadelo e sonhar uma coisa muito difícil, muito ruim, perseguição, morte, tiro, coisa arada, umas coisas assim que meu Deus, eu não vivo esse tipo de coisa. E eu comecei a sentir que naquele sonho, eu senti medo, e o medo era real no meu corpo. Eu comecei a sentir um medo muito forte dentro de mim, e aquela noite foi muito difícil, e eu estava no sonho, mas também não acordava, e eu ficava naquela situação, vivendo aquelas imagens, aquela situação, e aquilo me fez perder uma noite de sono. Só que enquanto eu não acordava, eu achava que aquilo era muito real. Quem é que já passou por isso? Então tá bom, sabe o que eu passei. Aí, isso na verdade já aconteceu algumas vezes, não muitas, mas já aconteceu algumas vezes. Aí eu fiquei uma noite inteira. Quando chegou perto da hora de acordar, eu comecei a pensar assim: mas peraí, aquilo parecia assim que eu vivia aquilo, parecia que aquilo lá era a minha vida, de tão real que parecia.
Só que eu comecei a pensar assim, mas peraí, eu não sou essa pessoa, eu nem moro nesse lugar, eu nem faço esse tipo de coisa. Quando eu me deparei, meu Deus, é um sonho, meu Deus, é um sonho, tudo isso é mentira, até que eu acordei. Quando eu acordei, aquele medo que era real, que estava me afligindo, ele foi embora. Eu lembrei que aquela história não era a minha história é bem diferente. Eu olhei, estava na cama, dormindo, em paz, minha esposa estava do lado, estava tudo certo, meu filho estava no outro quarto, estava tudo bem. Sabe, é nessas horas que eu lembro de uma verdade, que muitas vezes a gente não coloca dentro de nós. A verdade liberta, mas ela precisa ser lembrada por mim, porque se eu não lembro da verdade que Deus tem para mim, ela não tem efeito sobre mim. Eu preciso lembrar, eu preciso viver essa verdade, eu preciso saber que ela existe, para que ela tenha efeito sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre as minhas emoções. Quando eu estava construindo essa mensagem, me veio uma história que aconteceu recente, foi semana passada. Eu estava no mercado, aí eu lembro que eu estava chegando no mercado aqui perto, aí eu vi que tinha uma vaga entre 2 carros, aí eu fui lá e estacionei o meu carro entre os 2 carros. Nisso eu estacionei, a Juliana estava comigo, eu comecei a conversar com ela antes de entrar no mercado. Tinha uma calçada na frente, tipo um espaço onde as pessoas andam para depois entrar no mercado. E eu percebi, aqui pelo canto do olho, que o carro do lado direito ele saiu. Só que assim, o carro saiu, normal, isso eu vi, mas não me chamou a atenção, mas eu vi que saiu. Nisso que saiu o carro, daqui a pouco aparece um cara andando na frente do meu carro, para lá e para cá, andando, e eu vi que ele estava indo e voltando, e eu vi que ele estava meio desesperado, eu vi que ele não estava bem, alguma coisa tinha acontecido com aquele homem. Aí nisso ele chega bem perto do meu carro, olha para mim, pergunta, tipo assim, querendo falar comigo, posso? Aí ele veio do lado, pediu para baixar o vidro, eu baixei o vidro, a Juliana estava comigo, daí, pois não, como é que eu posso te ajudar? Eu assim, tinha um carro aqui do teu lado? Eu falei assim, tinha. Tá, mas tu viu ele saindo? Eu vi. Ele era vermelho? Não sei se ele era vermelho, mas eu vi ele saindo. Ele, ai meu Deus do céu, era o meu carro, roubaram o meu carro. Ai meu Jesus, roubaram o meu carro. E ele começou, roubaram o meu carro, meu Deus do céu, cadê meu carro? Roubaram. Começou a dar um chilique no homem. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar esse cara agora? Aí eu saí do carro, a gente já ia entrar no mercado. Eu falei assim, irmão, tem uma câmera ali. Quase que eu falei, tem uma igreja ali também, tem uma câmera e uma igreja ali perto. Tem uma câmera, vai lá, tenta pegar as imagens, leva para a polícia, eu acho que não vai ser difícil, a câmera está bem apontadinha, está bem na frente, vai ser fácil para ti, talvez recuperar, a polícia vai te ajudar, e tá bom, e eu vi que o nível de preocupação dele começou a subir, conforme foi passando o tempo, ele foi vendo o tamanho do problema que estava acontecendo, ele começou a falar, ai meu Deus, eu acabei de vir de outro lugar, comprei um monte de coisa, o carro estava cheio de coisa, perdi tudo que eu comprei, meu Deus do céu. Ele ligou para a polícia, estou aqui no mercado tal, e roubaram o meu carro, vem aqui e tal. Eu disse, olha, pensei comigo, bom, ele está ligando para a polícia, eu já falei da câmera, o que eu sei, eu fiz, eu não sei ajudar mais em nada, né? Então eu vou para o mercado, peguei a Juliana, o Gustavo, a gente foi entrando, quando a gente foi caminhando, como se o carro tivesse estacionado aqui, e a porta era lá no final do palco, a gente foi caminhando, né, caminhando, e eu vi que ele ficou lá atrás, batendo cabeça, ligando para a polícia, andando para frente, para trás e tal. Daqui a pouco que a gente saiu perto do meu carro, eu só ouvi ele falando assim, ai, achei o carro, ele estava estacionado em outro lugar, ai meu Deus do céu, que alívio, ele estava aqui, meu Deus, eu não tinha visto, olha, ele estava aqui nesse lugar, ai meu Deus, ele estava branco, desespero, de uma hora para outra ele ficou vermelho, mais corado, de alívio e também de vergonha, porque o carro estava a uns 4 só carros de distância, tinha uma caminhonete maior que estava tapando, então ele não viu, era só andar um pouquinho que ele já ia ver o carro dele. Eu falei para ele, senhor, cara, da próxima vez, né,
Dá uma olhada um pouco mais antes de desesperar. Me deixou agoniado, né? Ei, tem coisa que muitas vezes você está há muito tempo correndo atrás, mas entenda, o lugar da bênção, o lugar da sua vitória, o lugar da sua cura, está bem pertinho. Só precisa lembrar que o Senhor é com você, porque a vitória que você busca, a cura que você busca está tão perto, é só você caminhar um pouquinho mais, que você vai encontrar a vitória que você precisa. A cura que você busca está tão perto, está tão pertinho, é só você andar mais um pouco. Ei, você não está perdido, não te roubaram a alegria, não, o Senhor está perto, ande um pouco mais, você está a uma oração de distância da melhor fase da sua vida. Basta apenas você lembrar que há um Deus por você. Você não está só. Sabe, Jeremias, como eu li naquele texto, ele estava numa situação muito difícil, vendo o povo dele sendo levado para a Babilônia. E ele tinha avisado tanto, mas mesmo assim aquele povo foi cativo. E nesse momento, quando ele estava se deparando com aquela situação, ele escreve um texto maravilhoso. Lamentações 3, a partir do versículo 19, diz o seguinte, acompanhe comigo. Ele diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Aleluia. Você hoje pode escolher no que lembrar. Você pode lembrar de quão grande é a sua luta, e isso infernizar a sua mente. Mas hoje você, para ter uma fé inabalável, lembre-se do quão grande é o seu Deus e daquilo que Ele pode fazer por você. Lembre-se disso. Coloque na sua memória os feitos do Senhor. Lembre-se do que Ele já fez. É por isso que Deus, no deserto, Ele falava assim: lembre-se, eu te tirei do Egito, eu fiz uma grande obra em você. Ei, meu irmão, você estava perdido em trevas, mas Deus te resgatou. Lembre-se do que Ele já fez, e Ele vai continuar fazendo. Você está comigo? Amém? Sabe, lembrar de quão difícil é as lutas, desfalece a alma, enfraquece a fé, mas lembrar do quão poderoso Deus é, torna a sua fé inabalável. A partir de hoje, tem algumas atitudes práticas. Anote todos os seus devocionais, anote os comandos que Deus deu para você como marcos espirituais para a sua vida. Anote as palavras proféticas que Deus te deu. Para quê? Simplesmente para lembrar do que Deus te falou, para você lembrar da onde Ele está, para onde Ele está te levando, da onde Ele te tirou e para onde você vai. Mais vale um pequeno lápis do que uma grande memória. Anote para que você nunca se esqueça dos feitos do Senhor na sua vida, amém? 3, terceiro passo do ciclo de desenvolvimento de uma fé inabalável é a declaração. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder de vida e morte, quem a ama comerá do seu fruto. Falar coisas ruins tem poder de morte, não falar nada também, porque a vida ela só acontece a partir de uma declaração. Quer ver? Gênesis 1:3 diz: Deus disse, e o que Ele disse? Haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Quando você fala o que Deus falou, quando você declara aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida, acontece. Você concorda e ordena. E quando você declara o que Deus te falou, a sua fé aumenta.
e ela se torna inabalável. Eu já contei essa história aqui. Uma vez o Gustavo se perdeu lá no meu prédio de mim, e eu estava só escondido olhando ele. Quando ele estava tentando me procurar, eu ouvi ele falando assim: eu sou forte e corajoso. Ele tinha uns 2 anos. Sou forte e corajoso. Ele queria dizer: eu vou encontrar o papai, eu sou forte e corajoso. Isso ficou marcado na minha memória. Agora eu tenho uma atualização dessa história. Esses dias aconteceu uma coisa que ele ficou decepcionado. Ele não alcançou o objetivo que ele queria. Daí ele falou assim: ai papai, eu não sou forte e corajoso. Eu disse: não filho, você só cometeu um erro, foi só um engano, não tem problema, está tudo certo, faz parte, você está crescendo, você é forte e corajoso. Parece ser ruim essa declaração dele, mas o fato é que agora existe um padrão para ele. E nós lá em casa inculcamos nele um padrão. Qual é o padrão? Forte e corajoso, nada menos que isso. Forte e corajoso, porque ele é forte e corajoso. E esse é o novo padrão de vida dele. Tem gente que apenas se movimenta quando ouve de outras pessoas verdades sobre si mesmo. Não, uma vez eu estava conversando com um chefe meu, antes de eu vir trabalhar aqui, antes de eu ingressar no ministério, eu perguntei para ele assim: como é que se faz para a gente se manter sempre motivado? Aí ele falou assim: olha, você deve se manter motivado por você mesmo, não dependa de ninguém. Você precisa pegar aquilo que Deus te falou, e você precisa dizer para você mesmo. Para você mesmo. Você deve ser capaz de se autodeclarar, de falar para você aquilo que Deus já disse sobre você. E fazendo isso, a sua fé se tornará inabalável. Recebi um comando de Deus há um tempo atrás, de todos os dias recitar todos os dias pela manhã a confissão da mente livre, e também um compilado daquilo que Deus já me falou como palavras proféticas, porque aquilo precisa virar verdade na minha vida, verdade na minha vida, verdade na minha vida. Eu já estou vários dias falando e determinando e declarando. Isso não é uma reza, nós não cremos nisso, mas é pegar o que Deus já disse sobre mim e sobre o meu futuro e declarar, porque quando nós declaramos o que Deus falou, isso acontece. Eu concordo e acontece. Então, declarar as verdades de Deus torna a sua fé inabalável. E por último, o quarto passo é a execução. Execução. E o ciclo, ele se completa. Tiago 2,26 diz: portanto, como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Se os comandos de Deus chegaram até você, você teve lucidez, você lembrou, você declarou, agora você precisa executar, porque a fé sem prática, ela é morta. E a fé, ela só se torna completa e inabalável quando ela entra em execução. Por isso eu quero deixar uma dica para você. A partir de hoje, em qualquer lugar que você estiver, seja na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, diante do desafio de um projeto, seja aonde for, ouça Deus e todos os dias faça algo que exija fé. Faça algo, saia da zona de conforto, corra riscos de depender da fé, uma fé baseada na vontade de Deus. Entenda, o medo não vai poder te vencer, a oposição não vai te parar, a rejeição não vai te parar, porque a sua fé é inabalável em Deus. Você crê nisso? Então quando você chega na execução, você pratica e começa tudo de novo. Lucidez, lembrança, declaração e execução, e tudo de novo. Lucidez, lembrança, declaração e execução, e tudo de novo. Lucidez, lembrança, declaração e execução. E dia após dia, aquela fé que talvez estava morta ou estava frágil, ela vai se tornar uma fé inabalável, firmada na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos orar. Deus é bom o tempo todo, amém? E Deus fez esse dia para que a sua fé, ela fosse firmada naquele que é a única rocha poderosa que pode manter nos